Senhoras e senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Estamos trabalhando os esportes de combate, né? Hoje nós vamos ter, o tema da nossa aula de hoje é um esporte muito popular, bastante difundido, né? Pode ser utilizado de armas também para esse combate, né? Existem formas de apresentação, assim como também existem formas de combate, né? De confronto ali entre os praticantes, né? Então, a modalidade de hoje é o Kung Fu. Então está retratado aqui nessas duas animações aqui para vocês, né? Então existe a forma de combate, né? Aqui já apresentada, assim como também existe a forma de apresentação, né? A apresentação pode ser individual, pode ser em duplas, trios, né? Em grupos também, né? Então as duas manifestações distintas do tema da aula de hoje, que é o Kung Fu. Então começamos sempre com um apanhado histórico, né, como que surgiu a modalidade e vamos juntamente com a modalidade e juntamente com a parte desportiva, né, a parte de combate em si. Então o Kung Fu é originário da China, ele foi criado a partir da necessidade de sobrevivência, tanto contra animais perigosos, né, tanto quanto contra inimigos. Conta a lenda que certa vez um monge chinês, Tao Mo, subiu numa montanha e se pôs a contemplar o movimento dos animais, as posições que tomavam para a luta e a maneira como se defendiam dos ataques, né? Então, a ideia do Kung Fu, né, os movimentos utilizados no Kung Fu, né, lembram bastante, todos são utilizados nome de movimentos de animais, né? Então, assim como os animais desenvolve certos estilos de movimento, né, o Kung Fu trabalha justamente na ideia desses movimentos que os animais apresentam, né? E a ideia da criação, né, foi a partir da observação do movimento desses animais, né? Então, o monge chinês lá, quando subiu no morro, começou a contemplar, começou a observar esses movimentos e, a partir daí, então, criou-se um novo método, um estilo de manifestação distinta, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, observando tais movimentos, ele desenvolveu um trabalho de adaptação da movimentação dos animais para ser reproduzido pelos humanos, estruturando-os de acordo com as possibilidades físicas do homem. Então, assim surgiu, né, o Kung Fu. Esta arte marcial milenar vem orientando as pessoas, bem como ajudando os jovens a agirem com disciplina e respeito aos demais, e em especial a seus mestres, né? Então, o método tem a parte filosófica, também tem a parte de combate, né? Então tudo isso daí é trabalhado dentro do Kung Fu, né? Então os movimentos observados foram adaptados, foram desenvolvidos, né? Foram criados, né? Também para o homem, né? Então adaptando-se dos movimentos que os animais apresentavam. O legado do Kung Fu é carregado por mais de 5.000 anos, seja pela inspiração nos movimentos animais ou pela preocupação e determinação em manter a saúde em boa qualidade. Então, além da prática da atividade física, né, o Kung Fu visa muito a questão também disciplinar dos praticantes, né? Então, além da parte da atividade em si, né, do movimento, também tem a parte do enfoque em concentração, em respeito, né? Então tudo isso também são trabalhados em, como nós temos, né, em vários estilos, em bastantes estilos de esportes de combate, né? E no Kung Fu mais precisamente, ainda mais profundamente, que é trabalhado também. Então o Kung Fu é a mais antiga de todas as artes marciais, constituindo um conjunto de técnicas de luta individual. Na antiguidade, as lutas de Kung Fu estavam relacionadas à sobrevivência e às batalhas travadas entre as tribos. Através dos tempos, né, sofreu mudanças decorrentes das próprias modificações culturais. Com isso, além de servir à defesa do povo, o Kung Fu passou a ser associado ao desenvolvimento do equilíbrio corporal e mental, né? Então, no início, utilizou-se como forma de sobrevivência, como forma de defesa, né? E com o passar do tempo, ali também utilizou-se muito na questão de equilíbrio, né, corpo e mente também, né? Então, o trabalho ser como um todo. Bora para a nossa primeira atividade, então. Já falamos temos um apanhado histórico do Kung Fu, né? Temos nosso primeiro exercício da aula de hoje que fala o quê? O Kung Fu é a mais antiga das artes marciais e teve origem onde? Então, aonde que teve a origem o Kung Fu? Letra A, na Grécia. Letra B, no Japão. Letra C, Tailândia, ou letra D, China. Então, da onde que vem o Kung Fu? Um tempo aí e já voltamos.
voltamos então, galera, com a correção do exercício, que era o Kung Fu, é a mais antiga das artes marciais e teve origem na China, né? Então, são mais de 5.000 anos de criação do Kung Fu, né? Então, é uma arte marcial chinesa. Então, dentro do Kung Fu, né, existem duas manifestações distintas, então, dependendo do local que ele é praticado. Então, ele é muito forte, é bastante ligado à parte de religião também, né? Então, existem na China hoje 2 templos muito grandes que são praticados o Kung Fu, né? O primeiro desses templos é o templo Shaolin, né? Então, o Shaolin é da religião budista, né? Então, como falei, o Kung Fu está associado bastante à parte religiosa, né? Então, aqui é o templo Shaolin, nas imagens aqui para vocês. Vocês estão vendo algumas partes, né, do templo Shaolin que tem relação com a religião budista, né? Então, está colocado aqui para vocês. Além do templo Shaolin, né, nós temos também o templo de Wudang. Então, o templo de Wudang tem relação com a religião taoísta, né? Então, aqui também são 2 imagens que retratam o templo de Wudang. Então, temos o primeiro, que é com relação da religião budista, né, que é o templo de Shaolin, e o templo de Wudang é da religião taoísta, né? Então, como foi colocado, então, o Kung Fu tem forte relação, ligação com a parte religiosa também, né? Então, dependendo do local que ele é praticado, né? Então tem essa relação com os 2 principais templos, os 2 principais locais que são desenvolvidos, que são treinados o método, a modalidade de Kung Fu. Aqui são 2 entidades, né, que regulamentam o Kung Fu, né? Como existe competição, então existe a necessidade de algumas entidades fazer essa regulamentação, né? Então existem vários estilos diferentes de Kung Fu, né? Então tem várias manifestações distintas, né? Nós vamos destacar na aula de hoje, né, o estilo Wushu. Então tem as 2 entidades que vão regulamentar o Kung Fu aqui, né? Que é a International Wing Fu Federation, Federação Internacional de Wushu, né? E a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Então são as 2 entidades que regulamentam a parte de competição, né, da modalidade. Então, o Shu vem do chinês, né? U, que significa militar, marcial, e Shu, que denota habilidade, técnica ou arte, né? Essa definição, com a combinação harmônica do corpo, mente e espírito, então é harmonia para tornar uma pessoa melhor e viver uma vida melhor, fazendo com que os termos Kung Fu e o Shu, né, tão populares e difundidos, tornando-se um só, né? Então, dependendo do país, né, que a gente está, às vezes eles chamam de Wushu, às vezes chamam de Kung Fu, né? Então, depende das manifestações de cada um dos países, né, que são desenvolvido o método. Então, aqui é a parte, mas ele vai trabalhar em harmonia, assim como o Kung Fu, né? Então, o Wushu também trabalha em harmonia, corpo e mente. Então, os estilos e práticas do Wushu variam muito, e alguns apresentando principalmente técnicas de mão, outros com foco em técnicas de perna e outros ainda com ênfase em combate corpo a corpo, né? Alguns se concentram em ataques e defesa, enquanto outros focam em promover e preservar a saúde e o bem-estar do praticante. Algumas modalidades utilizam-se de armas como bastão, espada, lança, entre outras tantas armas tradicionais chinesas, né? Então, dentro do Kung Fu, né, ele pode estar com enfoque em competição, como também enfoque em prevenção da saúde, sem existir a competição propriamente dita dentro do estilo, dentro da manifestação distinta que existe no Kung Fu, né? E também pode ser utilizado armas, né, ali para a prática da modalidade. Então aqui são algumas armas que são utilizadas dentro do Kung Fu, retratado nas animações aqui para vocês, né? Então são bastões, são espadas, são vários estilos distintos de armas, né, que podem ser usados. Agora nós entramos aqui, além da parte do Wushu que nós falamos, né, a parte de prevenção à saúde, nós vamos falar sobre o Taolou, que é a parte esportiva, que é a parte de competição da modalidade, né? Então, dentro do Taolou esportivo, eles incluem técnicas de mão, técnicas de perna, saltos, rasteiras, postura, trabalho de pés, imobilizações, projeções, combate ali corpo a corpo e também o equilíbrio. As pontuações são atribuídas pela performance técnica. Os atletas executam rotinas de mãos livres ou com armas, né, com base em regras específicas, destacando suas capacidades atléticas. Possui rotinas individuais e em grupo, bem como rotinas de duelo com 2 ou mais praticantes, né? Então, o Taolou esportivo é a parte de apresentação do Kung Fu, né? A parte que
os praticantes, que os atletas vão estar apresentando o método, né? Então pode ser utilizado ali combate corpo a corpo, né? Pode ser utilizando armas também, né? Então nessa animação aqui para vocês, você já pode ver a parte do taolô esportivo, né? Então são apresentações de movimentos relacionados ao Kung Fu. Esses movimentos, perdão, são apresentados, né? Assim como era o movimento dos animais também. Mas que animação que representa o taolô esportivo, né? Dessa vez utilizando de bastão para a apresentação. Aí a pontuação é dada em virtude, né, em cima da performance técnica e atlética dos praticantes, né? Agora nós vamos entrar na parte de combate, né? Então o taolô era a parte de apresentação, o Wushu entra na parte de combate, né? Que é o Wushu combate. Então os métodos de combate envolvem diversificadas técnicas de socos, chutes, quedas, projeções, torções e combate corpo a corpo propriamente dito. Então a primeira manifestação é o Suajiao, que são lutas que têm duração de 6 minutos, divididos em 2 rounds de 3 minutos cada, né? Então 2 rounds de 3 minutos cada. A pontuação é determinada de acordo com a posição e parte do corpo que toca o solo. Aplica-se de 1 a 3 pontos por técnicas bem-sucedidas. A pontuação obtida nos 2 rounds é cumulativa, né? Considera-se vencedor o atleta que tiver a maior pontuação ao final da luta ou abrir uma vantagem de 8 pontos em qualquer momento ou se um lutador for eliminado, né? Então pode ser eliminado, o lutador abrir 8 pontos de vantagem em relação ao outro praticante, também a luta acaba, ou se não abrir esses 8 pontos, né, quem tiver a maior pontuação ao final sagra-se vencedor, né? Então o Suajiao são lutas de 6 minutos, 2 rounds de 3. Aqui tem a animação que representa o Suajiao, né? Então a pontuação se dá em virtude do movimento, da queda do praticante, né? A parte do corpo que toca o chão, né, é pontuado, dependendo da parte ali, há essa pontuação. Outra manifestação de combate de Kung Fu, né, é o Sanda. Então como que funciona o Sanda, nós vamos colocar aqui para vocês. Então o Sanda é um combate desarmado que utiliza de socos, chute, projeções, combate corpo a corpo e também a defesa. Áreas válidas para golpe, cabeça, tronco e pernas. Os atletas recebem pontos por técnicas executadas com sucesso, conforme os critérios de pontuação, né? As lutas de competição são compostas por 3 rounds de 2 minutos cada. Então dentro do Sanda, 3 rounds de 2 minutos. O vencedor é aquele que vencer 2 rounds ou em caso de eliminação do adversário, né? Então temos o Suajiao, primeira competição, a segunda competição é o Sanda. Tudo isso aí dentro da parte esportiva, da parte de combate do Kung Fu. Aqui alguns golpes aplicados, né, dentro da modalidade de Kung Fu Sanda. Além então da parte esportiva, da parte de combate, né, que nós vimos ali, que existe a parte de combate do Kung Fu, nós também temos a parte de prevenção, de manutenção da saúde. Então outras modalidades de competição, né, tem as de manutenção da saúde. Então temos o Wushu interno, que nós vimos no trimestre passado, lá se vocês lembram, né, que nós vimos o Tai Chi Chuan. Então o Tai Chi Chuan é uma manifestação de Kung Fu, né, é uma modalidade de Kung Fu que não existe combate, né? E também temos o Qigong Saúde, né? Então são 2 manifestações, aqui está retratado para vocês, cada uma delas. Aqui temos o Tai Chi Chuan e aqui o Qigong Saúde, né? Que são modalidades de Kung Fu que não existe combate, né? Então é somente para manutenção e prevenção da saúde, né? Então há outras manifestações do Kung Fu. Bora para mais atividades então? Falamos sobre a parte esportiva, a parte de apresentação, a parte de combate e a parte de manutenção da saúde que existe dentro do Kung Fu. Temos mais exercícios para a aula de hoje que fala o quê? Exercício descritivo, né? Então faz as suas devidas anotações. Ela fala o quê? Quais são as técnicas utilizadas na modalidade Taolô esportivo do Kung Fu, né? Então nós estamos falando do Taolô esportivo do Kung Fu. Um tempo aí e já voltamos.
Voltando então para a correção do nosso exercício, que era quais são as técnicas utilizadas na modalidade Taolou esportivo do Kung Fu. Então as técnicas usadas são técnicas de mão, pernas, saltos, rasteira, postura, trabalho de pés, imobilizações, projeções, combate corpo a corpo e equilíbrio, né? Então dentro do Taolou esportivo são todas essas técnicas que são trabalhadas, que são executadas. Tranquilo então? Fica aqui as técnicas usadas. Mais um exercício, dessa vez exercício objetivo, faz a sua interação, faz as suas anotações. Qual das modalidades de Kung Fu possui combate com duração de 3 rounds de 2 minutos cada? Letra A, Sua Jiao. Letra B, Tai Chi Chuan. Letra C, Sanda. Ou letra D, Qigong Saúde. Então, qual das modalidades de Kung Fu tem duração de 3 rounds de 2 minutos? Um tempinho aí, já votamos. Retornando então para a correção do nosso exercício, do nosso quiz, que era qual das modalidades de Kung Fu possui combate com duração de 3 rounds de 2 minutos cada? A resposta correta, letra C, Sanda, né? Então nós vimos dois estilos, duas manifestações de combate, né? Então o combate Sanda, dentro do Kung Fu, né, possui 3 rounds de 2 minutos cada. A resposta correta, letra C. Então, como nós falamos no início, lá lembra que nós falamos quando da criação, quando foi criado o método, foi através da observação de movimento que os animais apresentavam, né? E através desses movimentos foi adaptado para que a pessoa, para que o ser humano conseguisse realizar esses movimentos. Então, nós vamos destacar aqui alguns movimentos que levam justamente que faz lembrar, né, o movimento, faz lembrar o animal que ele representa, né? Então nós vamos apresentar cada um desses estilos aqui, né? Então aqui nesta primeira imagem temos o estilo louva-a-Deus. O movimento que o praticante deve realizar, né, faz lembrar justamente ali o movimento que o louva-a-Deus realiza, né? Então o primeiro deles é o estilo louva-a-Deus. O segundo estilo é chamado de estilo leopardo, né? Então, tanto o movimento de mãos quanto o movimento de pés e braços ali, né, membros superiores e inferiores, faz lembrar o movimento que um leopardo faria, né? Então, segundo estilo, leopardo. Outro é o estilo garça branca, né? Então, também movimento de todo o corpo, né, faz lembrar justamente a ideia que o animal desenvolve, que o animal representa, né, que o animal traz, né? Então, outro estilo é chamado de garça branca. Temos também o estilo dragão, então também movimento de membros, tronco, né, mãos, tudo, os dedos também, né, faz lembrar ali o movimento que um dragão faria, né? Então é o estilo chamado estilo dragão. O estilo bêbado também, né? Então é justamente essa ideia, então é representar o movimento que um bêbado faria, né? Então, para desvencilhar, para apresentar, fazer a apresentação, né? Ele apresenta os movimentos de um bêbado, né? Então é o estilo chamado bêbado. Outro movimento, também outro estilo, é o estilo macaco, né? Então a ideia que
que o macaco ali, que o primata faria, né? Então também os movimentos são desenvolvidos em cima do movimento deste animal, faz lembrar o animal em si, né? Então o estilo macaco. Outro estilo também, né? Posição de mãos, pés e corpo ali, né? Pernas, é o estilo serpente divino, né? Então também a ideia é representar o movimento deste animal. Bora para mais atividade então? Já falamos sobre algumas manifestações, os estilos diferentes de movimentos, né, dentro do Kung Fu. Temos mais um exercício que fala o quê? Com base nos estilos do Kung Fu, analise a imagem e responda a qual estilo ela se refere, né? Então você vai olhar essa imagem, analisar essa imagem e vai colocar que estilo essa imagem representa, que estilo essa imagem se refere. Letra A, louva a Deus. Letra B, serpente divina. Letra C, leopardo. Ou letra D, garça branca. Então essa imagem representa qual estilo do Kung Fu. Um tempo aí e já já voltamos. Voltando então, galera, para a correção do exercício, que era analisar a imagem e colocar, né, que estilo ele representa. Então, a resposta correta, letra A, louva a Deus, né? Então, movimentos que o atleta, né, que está desenvolvendo ali, mostrando ali, é o estilo louva a Deus. Resposta correta, letra A. Assim como nós falamos nos estilos, né, também temos a parte filosófica, né, que é trabalhada dentro do Kung Fu. Então, a parte filosófica é o Jung, que é corajoso e heróico, né? Então é atuar com isenção, ajudar sempre os necessitados e oprimidos, primar pela justiça, em harmonia e com força. Outra parte filosófica do Kung Fu, né, é o Wai, que é ativo em todos os empreendimentos. Usar de inteligência, raciocínio e disciplina para manter uma postura ativa, oportuna e responsável, sendo sempre assíduo e pontual, né? Então são duas manifestações filosóficas do Kung Fu. Continuando, temos também a parte do Shi, que é firme de caráter. Desenvolver responsabilidade, sinceridade, honestidade e serenidade para viver em paz, conhecer a si próprio, estabelecendo objetivos e prioridades. Esse é o Shi. E a parte do Ei, que é desprendido de valores, né? A parte de filosofia do Kung Fu. O Ei, então, é ser fiel e amigo, estando sempre disposto a ajudar os companheiros pela amizade, né? Então, isso aqui são os enfoques filosóficos trabalhados dentro do Kung Fu. Dentro do quadro Saiba Mais, aqui então são vídeos que vão estar retratando, vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento sobre o tema da aula de hoje. Então, aqui vai diferenciar ali o Kung Fu de Wudang e o Kung Fu de Shaolin, que são os dois principais templos da modalidade que existem no mundo, né? Então, e também a maior academia de lutas marciais que existe no mundo hoje é de Kung Fu, né? Então, nesses vídeos vão estar visualizando cada uma dessas academias, essas diferenciações que existem entre a modalidade, né? E os 10 estilos de Kung Fu existentes no Brasil, né? Então, são vários estilos. Assista os vídeos que você vai conhecer e aprofundar ainda mais o conhecimento do tema da aula de hoje. As dicas da aula de hoje aqui, então, também mantenha-se tratado do movimento, realiza os exercícios, sempre é bom lembrar vocês. Assim eu me despeço da aula de hoje que falamos sobre o esporte de combate Kung Fu. Agradeço a companhia de vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Date Baiô!